Resolução da lista de exercícios de leis de Newton e força de atrito. Questão número 1. Na situação esquematizada na figura, um homem de massa 70 kg está deitado sobre uma mesa horizontal para submeter-se a uma terapia por tração. O fio e a polia são ideais e o coeficiente de atrito estático entre o corpo do homem e a mesa vale 0,4. Se o homem está na iminência de deslizar-se sobre a mesa, qual o valor da massa M? Então, aqui o problema trouxe duas informações interessantes. Primeiro, ele falou coeficiente de atrito estático. Então, quer dizer que o homem ainda não está na iminência de deslizar. E aqui embaixo, ele falou que o homem está na iminência de deslizar sobre a mesa. Então, o que acontece? Nessa situação, a gente tem uma força para cá, certo? E outra força para cá. Como isso tudo está em equilíbrio estático, a força que atua aqui é o peso do corpo M. E para cá é a força de atrito. Como ele está no equilíbrio, estático, eu posso dizer que a força de atrito ela é igual ao peso do corpo M. Beleza? Então, só para lembrar, a gente sabe que força de atrito é o coeficiente de atrito vezes a normal. E a força normal na superfície horizontal, ela é igual ao peso do corpo, certo? E só para lembrar, peso é igual a mg. Então, se eu juntar essas três equações, eu posso dizer que a força de atrito é o coeficiente de atrito vezes mg, certo? Ó, aqui é peso, o peso é mg, então a normal é igual a mg. E eu substituindo a normal, que é igual a mg aqui, eu obtenho essa. Então, aqui vai ser escrito da seguinte maneira: μ vezes mg é igual o peso do corpo M, que é esse cara que está pendurado, vai ser a massa do corpo M vezes a gravidade. Beleza? Bom, se a gente tem gravidade aqui, a gente pode simplificar. Então, eu sei que a massa do corpo M vai ser igual ao coeficiente de atrito vezes a massa do homem. Então, a massa do corpo M vai ser a força de atrito vale 0,4, certo? E a massa do homem, 70 quilos, certo? Então, eu vou ter aí a massa do bloco igual a 28 quilos. Show? Questão número 2. Sobre o piso horizontal repousa uma caixa de massa 200 kg. Um homem a empurra, aplicando-lhe uma força paralela ao piso, conforme sugere o esquema abaixo. O coeficiente de atrito estático entre a caixa e o piso é 0,1 e no local a gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Determine, letra A intensidade da força com que o homem deve empurrar a caixa para colocá-lo na iminência de movimento. Letra B, a intensidade da força de atrito que se exerce sobre a caixa quando o homem a empurra com 50 newtons. Então, vamos lá. O que a gente pode fazer nessa questão? Primeiro, ele falou que o homem está empurrando a caixa para lá, certo? Aplicando-lhe uma determinada força. Só que ele disse que a caixa tem atrito, né?
Olha aqui, ó, ele diz que o coeficiente de atrito estático. Então, se tem atrito estático, eu tenho uma força contrária ao movimento, chamada força de atrito. E ele está empurrando a caixa com uma força F. Como ele falou que a caixa está na iminência de movimento, eu posso dizer que a força que ele está fazendo é igual à força de atrito. Beleza? E ele quer saber qual é o valor dessa força. Então, vai ficar o quê? A gente tem que lembrar que Φ é igual a μ vezes mg. Então, aqui, juntando essas duas equações, eu posso dizer que F vai ser μ vezes mg. Então, F vai ser 0,1, que é o coeficiente de atrito estático, vezes a massa da caixa que ele deu aqui em cima, que é de 200 kg, certo? Vezes a gravidade no local, que ele disse que era 10. Bom, dos 10 vezes 0, 1 vezes 200, eu vou ter uma força, então, de 200 N. Então, essa seria a força que a gente empurraria a caixa para ela começar a se mover. A letra B fala assim: a intensidade da força de atrito que se exerce sobre a caixa quando o homem empurra com 50 newtons. O que acontece? Vamos analisar. O cara está fazendo uma força igual a 50 newtons, certo? A gente calculou que quando eu tenho uma força de 200 newtons, a caixa se move, certo? Então, eu posso dizer o quê? Como a força que o cara está fazendo é menor que a força de atrito, a caixa não se move. Beleza? Na figura abaixo, o homem está empurrando um fogão de massa 40 kg, aplicando sobre ele uma força F paralela ao solo plano e horizontal. O coeficiente de atrito estático entre o fogão e o solo é igual a 0,75 e, no local, adota-se G igual a 10. Supondo que o fogão está na iminência de escorregar, calcule a intensidade da força e, letra B, a intensidade da força de contato entre o fogão que o fogão recebe do solo. Então, vamos lá. O que acontece? Ele falou aí que a massa é de 40 quilos. Ele empurra o fogão com uma força paralela ao solo. Então, aqui, nessa direção, está a força que ele aplica. Só que ele disse que tem atrito, ó, o coeficiente de atrito estático. Então, a gente tem uma força de atrito contrária, chamada força de atrito estático. Bom, a letra A está pedindo qual é a força, o valor dessa força que ele está empurrando o fogão. Então, a gente tem que lembrar o quê? Se ele está na iminência de escorregar, F é igual a Φ. Beleza? Então, lembrando que Φ é igual a μ vezes mg. Então, essas duas equações, elas vão ficar o quê? Que F é igual a μ vezes mg. Então, F vai ser 0,75 vezes 40, que é a massa do fogão, vezes a gravidade, que é 10. Então, F vai ser 75 vezes 4, 300 newtons. Então, achei o valor que ele está empurrando a caixa. Agora, ele quer saber a intensidade da força de contato que o fogão recebe do solo. Então, pensa o seguinte, ó, aqui eu tenho a caixa do fogão,
certo? Essa caixa, ela está sendo empurrada para cá por uma força, certo? E a gente também tem o seguinte, como ela tem um peso, certo? A gente tem para cima uma força normal, né? Então, se eu empurro ela para cá e eu tenho a força de reação contrária, que é a normal, eu tenho que ter uma resultante da força entre esses dois vetores, que vai ser nesse sentido. Essa seria a minha resultante das forças, correto? Então, aqui a gente pode pensar o seguinte. Olha o esqueminha que eu vou fazer. Para cá, eu tenho o vetor força, certo? Para cá, eu tenho o vetor normal. E a força resultante, ela seria exatamente esse cara aqui que a gente chama de força resultante, beleza? Então, aquilo ali é o que? É titio pitch, né? R ao quadrado é igual a F ao quadrado mais normal ao quadrado. A normal, ela é exatamente o contrário do peso aqui, não é? E o peso vale quanto? Vou fazer aqui, ó. Peso não é igual a mg, então o peso vai ser... Quanto que vale a massa do fogão? 40 vezes a gravidade, que é 10. Então, eu sei que o P vale 400 newtons. Portanto, peso é igual a normal, que é igual a 400 newtons. Então, aqui vai ficar assim. Resultante ao quadrado é igual à força que a gente calculou, que é 300 ao quadrado, mais a normal que eu acabei de calcular, que é 400 ao quadrado. Então, R é igual a raiz quadrada de 9.000, com mais um zero, né? São 4 zeros, mais 16 com 1, 2, 3, 4 zeros. Então, a resultante vai ser raiz quadrada de 25 com 4 zeros. A resultante vai ser 500. Beleza? Vamos lá. Questão número 4. Indique a alternativa que está em desacordo com o princípio da inércia. Galera, ele falou desacordo, ou seja, a questão que está errada. Cuidado com isso, beleza? Então, vamos lá. A velocidade vetorial de uma partícula só pode ser variada se esta estiver sob a ação de uma força não nula, certo? Letra B. Se a resultante das forças que agem em uma partícula é nula, 2 estados cinemáticos são possíveis. Primeiro, repouso ou movimento retilíneo uniforme. Sim, tá certo. Se não tem nenhuma força externa atuando sobre a partícula, ela está parada. Mas, se ela estiver em movimento retilíneo uniforme, a sua velocidade está constante. Se a velocidade está constante, a aceleração não está atuando sobre o corpo, beleza? Letra C. Uma partícula livre da ação de uma força externa resultante é incapaz de vencer as tendências inerciais. Certo? Né? Primeira lei de Newton, se nenhuma força externa atua sobre o corpo, ele permanece em repouso. Letra D. Numa partícula em movimento circular e uniforme, a resultante das forças externas não pode ser nula. Perfeito. A força que sempre vai atuar sobre o corpo é a força centrípeta. Então, tá certo. Letra E. Uma partícula pode ter movimento acelerado sob força de resultante nula. Não. Sempre tem que ter uma força externa. O princípio da segunda lei de Newton, F é igual a ma. Beleza?
Questão número 5. Superman, um famoso herói das histórias em quadrinhos e do cinema, acelera seu próprio corpo, freia e faz curvas sem utilizar sistemas propulsores, tais como asas e foguetes, dentre outros. É possível a existência de um herói como o Superman? Fundamente sua resposta em leis físicas. Cara, lógico que não, né? O Superman não pode existir. Principalmente porque ele contraria a lei da inércia. Né? Porque para um corpo sair da iminência da inércia, tem que ter uma força externa atuando sobre ele, né? E ele consegue aí andar e fazer as suas manobras sem que alguma força externa atue sobre ele. Então ela está errada. Questão número 6. Na parte final de seu livro, Discursos e Demonstrações concernentes a duas novas ciências, publicada em 1638, Galileu Galilei, tratado movimento de projétil da seguinte maneira: supondo que um corpo qualquer lançado ao longo de um plano horizontal sem atrito, sabemos que esse corpo se moverá indefinidamente ao longo desse mesmo plano, com um movimento uniforme e perpétuo, se tal plano for ilimitado. Qual o princípio físico com o qual se pode relacionar o trecho destacado acima? Cara, ele falou o seguinte, que o corpo vai andar indefinidamente se nenhuma força atrapalhar o seu movimento. Isso aí só pode ser o quê? A primeira lei de Newton, né, cara? A lei da inércia. Olha ela aqui, ó, letra A. Beleza? Questão número 7. A respeito de uma partícula em equilíbrio, examine as proposições abaixo. Vamos lá. Primeiro, não recebe a ação de forças externas. Está errado, porque para um corpo ficar em equilíbrio, o somatório de todas as forças que atuam sobre ele tem que ser nula. 2. Descreve trajetória retilínea? Não, de forma alguma. Terceiro, pode estar em repouso? Certo, o corpo pode estar em repouso quando nenhuma força atua sobre ele. Pode ter velocidades altas? Se ele estiver em movimento uniforme ou for bem acelerado, sim. Então, quais são as corretas? Somente a 3 e a 4. Somente a 3 e a 4 é letra D. Beleza? Questão número 8. Na situação esquematizada na figura abaixo, um trator arrasta uma tora cilíndrica de 4.000 newtons de peso sobre o solo plano e horizontal. Se a velocidade vetorial do trator é constante e a força de tração exercida sobre a tora vale 2.000 newtons, qual é o coeficiente de atrito cinético entre a tora e o solo? Então, o que ele falou? Ele falou o seguinte, que o trator que a velocidade do trator é constante. Então, o que está acontecendo? A força que o trator está fazendo na tora, ela é igual à força de atrito. Beleza? E ele quer saber o coeficiente de atrito cinético. Né? Por que está acontecendo? O problema falou que a velocidade do trator é constante. Certo? Então, o que a gente pode dizer? Que a força que o trator está fazendo sobre a tora é igual à força de atrito. Por quê? Porque ele disse que a velocidade é constante. Beleza? Só lembrando, força de atrito é igual ao coeficiente de atrito vezes mg, certo?
Então, a gente pode dizer que a força que o trator está fazendo sobre a tora é de 2.000 newtons. Olha o que ele falou. A força de tração exercida sobre a tora vale 2.000 newtons. E ele falou que o peso da tora é igual a 4.000 newtons. Beleza? Então, a gente pode dizer o quê? A gente não falou aqui, ó, que F é igual a μ vezes mg? Só lembrando, né, que mg é o peso, certo? Então, como é que vai ficar? 2.000 é igual a μ vezes 4.000. Então, μ vai ser 2.000 divididos por 4.000. Simplifica aqui, vai dar 2/4. μ vai ser igual a 0,5. Show? Questão número 9. Um bloco de massa 5 kg é arrastado para cima ao longo de um plano inclinado por uma força F constante paralela ao plano e de intensidade 50 newtons, como representa a figura abaixo. Sabendo que o coeficiente de atrito dinâmico entre o bloco e o plano vale 0,4 e que a aceleração da gravidade tem módulo igual a 10 metros por segundo ao quadrado, calcule a aceleração. O bloco está subindo, certo? Então, o bloco tem um peso sempre apontando para o centro da Terra. Beleza? Outra coisa que ele falou aqui, que isso a gente tem que atentar, certo? Ele falou que tem atrito dinâmico. Se tem atrito dinâmico, a gente tem nesse sentido aqui a força de atrito. Beleza? Beleza. Então, vamos lá. O que ele está pedindo? Ele quer que você calcule a aceleração do bloco. Então, a gente tem que lembrar que todas as vezes que eu tiver o plano inclinado, eu tenho que vir aqui onde o peso está atuando e fazer o eixo XY. Certo? Lembrando que no plano inclinado esse ângulo vira o cosseno, esse eixo vira cosseno e esse vira o seno. Eles são ao contrário, certo? Aí eu vou ter que fazer o seguinte. Esse P eu vou botar para cá e vou dizer que nessa direção eu tenho PY. E que nessa direção eu tenho px, certo? É importante a gente lembrar, não vou fazer demonstração, que px vai ser igual a p seno do ângulo e que py vai ser p cosseno do ângulo, beleza? Show! Então, agora, pensa o seguinte. O bloco está sendo puxado para cima com uma força F. Mas, para baixo, eu tenho o Px e a força de atrito. Então, aplicando a lei da dinâmica, ela fala que todas as forças que atuam no corpo é igual a MA, não é? Então, ele está sendo puxado para cima com uma força F. Mais para baixo eu tenho a força de atrito e o meu Px. Isso tudo é igual a MA. Menos μ vezes P cosseno θ, menos P seno θ é igual a MA. Beleza? Então, pensa, qual é a força que está atuando sobre o bloco? Aqui, ó, ele está sendo puxado por uma força de 50 newtons. Então, vai ficar assim, ó, 50 menos. Qual é o coeficiente de atrito? Ele falou aqui, ó,
0,4 vezes. Qual é a massa do bloco? 5 quilos. Certo? A gravidade no local é 10. E o cosseno? O cosseno, a gente tem que lembrar o seguinte, que cosseno do ângulo é cateto oposto sobre a hipotenusa. E que o seno do ângulo é o cateto adjacente, tudo errado. A gente tem que lembrar o seguinte, ó, se esse lado aqui vale 8, esse aqui vale 6, esse lado aqui vale 10. É um triângulo áureo, né? Ó, sempre os lados estão mantendo a proporção. Então, ó, 8, 6, 10. E o ângulo está aqui, ó, certo? Então, a gente pode dizer o seguinte, quanto que vale o seno do ângulo? O seno é cateto oposto sobre a hipotenusa, então 6 sobre 10. E o cosseno? Cateto adjacente sobre a hipotenusa, 8 sobre 10. Então, voltando à minha conta, quanto que vale o cosseno do ângulo? Está aqui, ó, 8 sobre 10. Menos peso, vai ser a massa de 5 vezes a gravidade de 10, certo? Vezes o cosseno, o seno agora, né, que vai ser o quê? 6 sobre 10, que é igual a 5 vezes A. Bom, vamos lá. Vai ser assim, ó, 50 menos 10 vezes 0,4, 4 vezes 5, 20. 20 vezes 8 décimos, menos 5 vezes 10, 50. 50 vezes 6 décimos é igual a 5A. 50 menos, tirei um zero daqui, simplifiquei com 10. 2 vezes 8, 16. Menos, tirei o zero daqui, com 10 daqui. 6 vezes 5, 30. Isso é igual a 5A. Então, vai ficar assim, ó. 50 menos 46 é igual a 5A, certo? Vamos lá. 50 menos 46, 4, é igual a 5A. Então, eu sei que A é igual a 4 divididos por 5, que vai me dar 0,8. Então, a aceleração é 0,8 metros por segundo quadrado. Beleza? Questão número 10. Um bloco de massa M igual a 5 kg está sobre uma superfície plana. Supondo que o coeficiente de atrito entre o bloco e a superfície plana seja de 0,2. Determine o valor da força de atrito para uma força que puxe o bloco com a intensidade de 50 newtons. Bom, vamos lá. Ele quer saber o valor da força de atrito. Então, se a gente for ver aqui, o F está fora do eixo e aqui para trás eu tenho a força de atrito. Né? Só que o F está fora do eixo, então o que a gente tem que fazer? A gente tem que vir aqui e fazer o nosso eixo XY, correto? Ó, esse é o eixo X e esse é o eixo Y.
projeta o F no eixo X e projeta o F no eixo Y. E aí a gente chega à conclusão de que aqui eu tenho o FY e aqui eu tenho o FX, beleza? Bom, ele falou que quer que você calcule a força de atrito do bloco, não é? Então, como é que vai ficar? A gente tem que lembrar o seguinte. Aí, o que aconteceu? Ele não falou nesse problema que o corpo está na iminência de movimento. Não deu esses dados, só disse que o corpo está sendo puxado. E ele quer que você determine a força de atrito. Então, o que eu lembro? Que a força de atrito é o coeficiente de atrito vezes a normal. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, normal é igual ao peso, certo? E nesse caso, quem é o cara que está puxando a normal para cima? A normal vai ser igual a quem? Ao peso menos a força Y, né? Então, a normal vai ser o quê? mg menos fy. Então, eu posso dizer o quê? Que a normal vai ser igual a 5 vezes 10 menos a força que ele é puxado, 50, vezes o seno, né, de 30. Então, eu sei que a normal vai ser 50 menos seno de 30 é 1/2, 1/2 vezes 50, 25. Então, eu vou dizer que a normal vai ser 25 newtons. Então, agora eu faço o quê? Que a força de atrito vai ser o coeficiente de atrito, que é 0,2, vezes a normal, que vale 25. Então, a força de atrito vai me dar 25 vezes 0,2, vai me dar 5 newtons. Beleza? Questão número 11. Um bloco de massa 4 kg é abandonado num plano inclinado de 37 graus com horizontal, com o qual tem um coeficiente de atrito de 0,25. A aceleração do movimento do bloco é em metros por segundo. Então, o que ele falou? A gente tem aí um bloco em cima de um plano com 37 graus. Então, a gente teria essa ideia aqui, ó. A gente tem lá, teria o nosso bloquinho aqui, certo? E ele tem uma força de atrito igual a 0,25, certo? Ele é abandonado. Então, o que acontece? Normalmente, esse cara vai descer para cá. Só que ele disse que ele tem uma força de atrito. Lembrando, né? A gente tem para cá o peso. Então, quando a gente faz a resultante no eixo X e Y, eu sei que para cá eu vou ter, para cá eu vou ter o meu PY e para cá eu vou ter o meu PX, certo? Então, o que acontece? Como a gente sabe que as forças que vão atuar sobre o corpo é o PY, que é a força que vai puxar esse corpo para baixo, e quem vai deixar ele, a resistência ao movimento, é o FAT, eu posso dizer o quê? Que PY menos FAT é igual a MA, certo?
O meu Px, na verdade, ele é quem? P seno do ângulo menos coeficiente de atrito vezes P cosseno do ângulo é igual a MA. Certo? Então, se a gente for ver, aqui ó, é MG seno do ângulo menos μ vezes MG cosseno do ângulo igual a MA. Então, posso tirar o M aqui, posso tirar o M aqui, posso tirar o M aqui. Então, na verdade, isso aqui vai ser assim, ó, G seno de θ menos μ G cosseno de θ igual a A. Então, vai ficar assim, ó, 10 vezes seno de θ é 0,6. Menos coeficiente de atrito, 0,25. 0,25. A gravidade é 10 e o cosseno, 0,8. Igual a A. Então, 10 vezes 0,6, 6 menos 10 vezes 0,8, 8. 8 vezes 0,25 vai me dar 1/4, vai me dar 2. Isso é igual a A. Logo, a aceleração vai ser de 4 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Vejamos a figura abaixo. Nela temos a representação de diversas forças que agem sobre o bloco sobre um plano inclinado. O vetor que melhor representa a força peso do bloco é... Gente, a gente já fez isso aí algumas vezes, né? O C está fora do eixo. A gente tem que jogá-lo no eixo Y e no eixo X. Só que ele quer que a força-peso. A força-peso está para cá. Como a superfície está inclinada, só pode ser... A melhor resposta é qual? Esse cara aqui, que é o peso. Então, a resposta é letra C. Questão número 13. Um bloco, representado na figura abaixo, está em um plano inclinado sem atrito. Considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Calcule a aceleração de descida do bloco. Aqui ele falou que o bloco não tem atrito. Certo? Se o bloco não tem atrito, a gente pode botar aqui as forças principais. Bom, a gente sabe que para cá eu tenho o peso. Aí eu tenho que fazer o nosso eixo XY e lembrar que para cá eu teria o meu PY e para cá eu teria o meu PX, certo? Bom, ele quer saber a aceleração de descida, então a gente vai usar o quê? Px não é igual a P seno do ângulo? Então, a única força que vai puxar o cara para baixo é o Px. Então, eu vou aplicar a segunda lei de Newton. O que ela diz? Que todas as forças que atuam num corpo de massa m, esse corpo adquire uma aceleração A. Beleza? Então, eu pergunto, qual é a única força que vai atuar para o bloco descer? É o Px, não é? Então, eu vou dizer que Px é igual a MA, certo? Lembrando, peso não é igual a mg, então vai ficar assim, ó, mg seno de θ é igual a ma. Corta o m, eu sei que a aceleração vai ser igual a g seno do ângulo.
Então, a aceleração vai ser 10 vezes seno de 30 é igual a 1/2. Então, eu sei que a aceleração é de 5 metros por segundo ao quadrado. Questão 14. Um homem constrói uma rampa inclinada de 30 graus com a horizontal para colocar caixas dentro de um depósito, como mostra a figura a seguir. O homem, ao fazer uma força F, consegue manter a caixa em repouso sobre a rampa. Calcule o valor da força F, sabendo que a massa da caixa é de 50 kg. Adote G igual a 10 e despreze os atritos. Oba, o que o cara disse? Despreze os atritos. Então, a gente só precisa aqui lembrar o seguinte: ele empurra a caixa para cima, certo? Só que o peso da caixa é nessa direção. Aí, a gente sabe que esse cara aqui é o PY e esse cara aqui é o PX. Beleza? Então, quando ele está empurrando essa caixa para cima e ele para, se a gente desprezou os atritos, a força que vai estar contrária à força que ele está empurrando a caixa é só quem? O PX. Então, eu sei que a força vai ser igual a PX porque ele manteve a caixa em repouso. Então, eu sei que F vai ser igual a quem? P seno do ângulo. Então, F vai ser mg seno do ângulo. A força vai ser a massa da caixa, vale 50, vezes a gravidade, vezes o seno do ângulo. Seno de 30 é 0,5, não é? Então, 10 vezes 0,5, 5. 5 vezes 25, 250 newtons. Beleza? Questão número 15. Uma força constante, F, é aplicada num corpo de 0,2 kg, inicialmente em repouso. A velocidade do corpo é de 72 km por hora após 20 segundos, contados a partir da atuação de F. Calcule a intensidade dessa força. Aqui ele está misturando duas matérias. Ele diz que o corpo está inicialmente em repouso. Então, o que eu sei? Que a velocidade inicial dele é 0. Aí a força foi atuando, levou esse cara a uma velocidade de 72 km por hora num tempo de 20 segundos. Lembrando que quando a gente pede a aceleração, a velocidade não pode ser em km por hora. Então, a gente divide por 3,6 e chega a 20 metros por segundo. Aí, agora eu tenho que lembrar de vi, vovó, aquela tarada. Então, vai ficar 20 é igual a 0, mais A que multiplica 20. Então, eu chego à conclusão que a aceleração é de 1 metro por segundo ao quadrado. Aí, agora eu aplico a lei de Newton. F é igual a ma. Então, F é igual a 0,2, que é a massa do corpo, vezes a aceleração que eu achei. Então, eu tenho uma força de 0,2 newtons. Show? Questão 16. Um corpo de 20 kg de massa movimenta-se no sentido positivo do eixo x com velocidade de 8 metros por segundo, no instante que uma força F de intensidade 40 newtons, conforme indica a figura. Qual a velocidade do corpo ao fim de 3 segundos após a aplicação da força? B. Em que instante o corpo inverte o sentido do movimento? E letra C. Qual a velocidade do corpo após ter percorrido 12 metros sobre a ação da força? Então, ele disse o seguinte, vamos lá. Não tem desenho, a gente faz sem desenho. A massa é igual a 20 quilos, certo? Ele tem uma velocidade inicial de 8 metros por segundo. E
aplicou sobre ele uma força de 40 newtons, certo? Bom, vamos lá. O que eu sei? Que F é igual a MA. Então, ó, 40 é igual a 20A. Daqui eu tiro que A é igual a 40 divididos por 20. A é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Achei a aceleração. Aí, ele está querendo aqui na letra A qual é a velocidade do corpo ao fim de 3 segundos após a aplicação da força. Então, eu lembro assim, ó, vi, vovó, aquela tarada. Vai ficar assim, V é igual a inicial, que é 8, mais 2 vezes 3. Então, V vai ser 8 mais 6. V é igual a 14. Beleza? Achei a velocidade. Letra B. Em que instante o corpo inverte o sentido do movimento? Então, eu tenho que lembrar da função horária. Qual é? S é igual a S0 mais V0t mais 1 meio de AT ao quadrado. Então, vai ficar assim, ó. S menos S0 é igual a V0t mais 1 meio de AT ao quadrado. Então, pensa, se ele vai inverter o movimento, esse cara todo aqui é 0. Então, fica 0 é igual a velocidade inicial dele é 8. Eu quero instante t mais 1 meio de 2t ao quadrado, porque a aceleração é 2. Então, vai ficar 0 é igual a 8t mais t ao quadrado. Então, eu posso dizer que 0 é igual a 8 mais t. Então, eu posso resolver essa equação da seguinte maneira. Um é em t igual a 0 e o outro t igual a menos 8. Como não existe tempo negativo, ele vai inverter quando o tempo for 0. Beleza? Agora, qual a velocidade do corpo após ter percorrido 12 metros? Então, eu uso o Torricelli, V ao quadrado, V0 ao quadrado, mais 2A delta S. Então, fica 14 ao quadrado é igual a 8 ao quadrado, mais 2 que multiplica 2, delta S. 14 ao quadrado vai dar 196. 196 menos 64 é igual a 4 delta S, certo? Então, 196 menos 64 vai dar 132 é igual a 4 delta S. Então, delta S vai ser 132 divididos por 4, vai me dar um espaço de 33 metros. Beleza? Então, é isso. Espero ter ajudado. Abraço.